Eu tenho esse namorado de laranja. Laranja? Tem suco ali, ó, de Guaraná. Pega um pouco lá. Ai, ai. Muito bem, queridos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 30 de março. São 5 horas da tarde e começamos agora a aula do nono ano. Os avisos importantes da semana seguem mais ou menos a regra da semana passada. Primeiro, esse conteúdo da aula de hoje não é todo o conteúdo que vai estar na atividade, ele será aprofundado na plataforma do Google Classroom, beleza? Então, assistam a essa aula ao vivo, mas fiquem atentos ao conteúdo extra que será. Estou com soluço, que será postado nos próximos dias, tranquilo? Eu vou colocar vídeo aula extra, vou colocar texto complementar, vou colocar tirinhas, vou colocar um monte de coisa para complementar esse conteúdo. Eu estou tentando tirar minha filha do enquadramento para ela não ficar aparecendo na gravação, mas ela quer muito aparecer. Paciência, né? Então é o seguinte, não contem apenas com essa aula ao vivo na hora de fazer a atividade, beleza? Leiam os conteúdos que eu vou colocar no Google Classroom e fiquem atentos a todo o conteúdo extra. Segundo aviso importante, se você precisa de atividade impressa, se você não tem acesso à plataforma, se a sua internet não está legal, vai na escola, agenda um dia, entre em contato com a secretaria, pega o material impresso, que é a apostila com atividades. É o mesmo conteúdo que eu ensino aqui e a atividade é igualzinha, são as mesmas questões, para você não ficar sem a sua nota. As atividades avaliativas, igual você deve ter visto aí que eu postei na semana passada, atividade avaliativa número 1, essas atividades substituem as provas. Então, elas vão valer nota, beleza, galera? E tem um detalhe muito importante sobre essa atividade avaliativa. Tem muito aluno espertalhão que fala, eu vou deixar para fazer a atividade em setembro e entregar com atraso, eu não estou nem aí. Eu sei que dá para você entregar a atividade com atraso, mas eu só considero metade da nota. Então, vamos supor que você faça uma atividade que vale 2 pontos. Se você acertar todas as questões, mas enviar ela com atraso, você só vai ganhar 1 ponto na sua média por aquela atividade. Então, não deixe ela atrasar. Tranquilo, galera? Atividade avaliativa é coisa séria. Elas são diferentes das atividades normais que servem para você praticar aí usando o conteúdo. Tranquilo? Então, avaliativa quer dizer que vale nota. Fechou, galera? Tá entendido? Pois bem, eu vou começar uma apresentação aqui para ver se vocês conseguem acompanhar. Se tiver qualquer problema aí na transmissão, vocês me avisem. Se não estiverem conseguindo enxergar a minha tela ou qualquer coisa assim, informem-me para que eu corrija as falhas técnicas, beleza? Para a galera que conseguiu pegar o livro didático aí, nós estamos na página número 19, tranquilo? Mas se você não tem o livro didático, não fique desesperado, porque ele não é uma necessidade absoluta. Todo o conteúdo que estamos estudando está amplamente disponível na internet, e se precisar de algum conteúdo que só tenha no livro, eu vou fotografar a página do livro e vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom. Então não se preocupa se você não tiver o livro didático. Tranquilo? É legal se você tiver, se não tiver, não tem problema. Então, Professor, esse livro é obrigatório de ter? Não, não é obrigatório. Vocês têm direito ao livro didático. Então, se você for lá na escola e pedir, eu imagino que a escola seja obrigada a te dar, mas você não é obrigado a tê-lo. Como eu estou falando aqui, esse conteúdo inteiro vai ser disponibilizado para vocês via plataforma. Tranquilo? O livro vai ser mais importante caso saia a vacina e a gente volte para vir para aula pessoal, para aula presencial. Aí é muito importante ter o livro. Mas enquanto você estiver na plataforma, o livro não é obrigatório. Ele é legal, é importante, mas não obrigatório. Eu vou pegar um pouco d'água e já volto. Muito que bem. Para aqueles de vocês que nunca nem viram o livro, a capa dele é essa daqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí. Não sei se vai dar para ver direito, mas esse é o livro didático de vocês, beleza? Tem o casal gaúcho dançando aí. Me sinto homenageado, considerando que eu mesmo sou um gaúcho. Fico muito contente. Esse é o livro de vocês. Não se preocupe se você não tiver. Pois muito bem. Se você tem, página número 19. Lembrando que algumas questões que estão no livro também são tiradas para as atividades de vocês aqui da plataforma.
Beleza? Barbaridade, Maria Fernanda, mas se eu volto lá no sul por uma semana, eu volto cheio de sotaque, entende? Morei em Brasília a vida toda, mas família toda lá. Daí, de vez em quando, tem que visitar e volto cheio de sotaque. A minha esposa não gosta muito desse sotaque, aí eu falo com voz de brasiliense mesmo, porque eu morei aqui a vida toda, né? Então, eu posso escolher qual vai ser o meu sotaque. Pois muito bem. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos no 9º ano, começando estudando a história do Brasil. E eu gosto muito de sempre motivar vocês com o conteúdo do 9º ano, porque apesar de começar chatinho, essa coisa de Brasil, República e não sei mais o quê, esse ano a gente vai estudar 2 guerras mundiais, Manolagem. Esse ano a gente vai estudar o Adolf Hitler e o nazismo. Nós vamos estudar os fascistas da Itália, liderados pelo Benito Mussolini. Esse ano a gente vai estudar um monte de coisa legal. A Guerra do Vietnã, a Guerra Fria, os mísseis nucleares da Rússia. Tudo isso é matéria do 9º ano. Então tenha fé. Pode estar meio chato agora, mas vai ficar melhor, eu prometo. Beleza? Na semana passada, só para revisar rapidinho o conteúdo, nós estudamos a Proclamação da República. E eu falei para vocês que, assim como o meu pai, eu queria entrar no 9º ano só para estudar a Segunda Guerra Mundial. Amo demais. É muito bom mesmo, Giovana. Eu sou viciado nesse conteúdo. Eu adoro filme da Segunda Guerra. Inclusive, tem um filme muito bom, não sei se é no Disney Plus, chamado Fury, que é um filme sobre tanques de guerra. Eu adoro tanque de guerra. Pois muito bem. Nós estudamos a Proclamação da República na aula passada e nós vimos que proclamação é um jeito bonitinho de se dizer, porque, na verdade, não foi proclamada a República no Brasil. Ela foi um golpe de Estado. Assim como o meu pai, eu sou um monarquista. Eu defendo que a melhor forma de governo presente no mundo de hoje é a monarquia parlamentar, como é feito na Inglaterra, na Suécia e na Dinamarca, por exemplo, onde um rei é o líder de Estado de um determinado país, enquanto que um primeiro-ministro eleito democraticamente é o líder de governo. Netflix tem uma biografia sobre, vou dar uma olhada, beleza. Então é o seguinte, a monarquia parlamentar, na minha humilde opinião, nunca será exigido de vocês que concordem comigo, mas na minha humilde opinião, uma monarquia parlamentar é uma forma bastante ajustada de governo. Pois bem, no Brasil nós tínhamos uma espécie de monarquia parlamentar, tínhamos o imperador e também tínhamos o parlamento, onde os deputados e senadores eram eleitos, e o nosso imperador Dom Pedro II era muito amado pelo povo, mas ele cometeu 3 pequenos erros com as pessoas erradas. O primeiro erro foi a questão religiosa. Pedro II liberava as religiões não católicas no Brasil, ele deixava os baianos serem da Umbanda se quisessem. Ele mesmo era um maçom, que é uma organização judaica. Então os católicos não gostavam muito de Dom Pedro II. O segundo pequeno erro de Pedro II foi a abolição da escravidão. A princesa Isabel assinou a lei e disse que não daria indenização para os donos de escravos que perderam dinheiro. Escravo era um negócio caro. Quando ela libertou os escravos, os ricaços donos de fazenda perderam muita grana. Eles ficaram putos com o imperador e aí deixaram de apoiar. E você sabe que gente rica geralmente também tem poder político, né? Pois bem, e o terceiro pequeno erro que Dom Pedro II cometeu foi, durante a Guerra do Paraguai, permitir que o exército brasileiro adquirisse muito poder político. Os militares voltaram da Guerra do Paraguai como heróis de guerra. E os caras queriam porque queriam por participar da política no Brasil. E aí nós estudamos na semana passada que esses 3 grupos, os católicos, os grandes cafeicultores e os militares, se reuniram e fundaram grupos republicanos, ou seja, grupos que buscavam uma república. E aí o resultado foi na calada da noite, sem que o povão soubesse. Por que o povão? Ora, os padres católicos não são povão. Os grandes produtores de café não eram o povão. E os heróis militares da guerra, os generais, os coronéis, não eram povão. Povão era escravo liberto, era gente que morava na favela do Rio de Janeiro, era gente que morava nas pequenas cidades do interior do Brasil. Essas pessoas, que eram a maioria, elas gostavam de Pedro II. Os escravos todos amavam o imperador, eles ganharam a liberdade graças ao cara. Tá entendendo? Se não fosse por Pedro II, os negros ainda seriam objetos no país. Então, essa gente amava o imperador. Para evitar que essas pessoas
se voltassem contra o movimento republicano. Na calada da noite, muito escondidinho, os republicanos, liderados por um marechal, Deodoro da Fonseca, invadiram o palácio do imperador, prenderam toda a família dele, colocaram dentro de um navio e mandaram ele embora para Portugal. Pedro II amava tanto o Brasil que levou um vidrinho cheio de terra do Brasil, que foi enterrado junto com o corpo dele lá quando ele faleceu. Se eu não me engano, os restos mortais dele foi trazidos de volta para o Brasil depois dele morto, mas eu não tenho certeza dessa informação, vale a pena dar uma pesquisada na internet. Beleza? Pois bem, na calada da noite, então, foi proclamada a República, foi um golpe de Estado. Quando a gente vê as pinturas da época, da galera comemorando a República, são só militares comemorando, o povão mesmo não participou. Tranquilo até aí? E aí eu fechei a aula ao vivo da semana passada, dizendo para vocês que os nossos 2 primeiros presidentes foram 2 militares. A República Brasileira nasceu como uma ditadura. Beleza até aí? Então, quem era o primeiro presidente da República da Espada, ou como era conhecida, a ditadura brasileira, o nosso primeiro governo republicano? Depois do golpe de Estado que derrubou Pedro II, quem assumiu a presidência foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse cara barbudaço que você está vendo aí, com essa barba gigantesca, ele era um militar positivista. E se você está com o seu caderno escrevendo, eu aconselho fortemente que você anote essa palavra, positivismo. Nós vamos estudar essa filosofia mais para frente, e não é o que você pensa. Positivismo não é ter uma visão positiva do mundo, ser feliz e alegre, não tem nada a ver com isso. Nós vamos estudar o positivismo na aula de hoje, daqui a pouquinho, mas esse contexto é muito importante. Então, anote a palavra positivismo. Então, sendo Deodoro da Fonseca um militar autoritário, positivista, ele tinha que controlar os grupos liberais, que também eram republicanos, que queriam liberdades civis e um governo democrático. O que esse parágrafo está dizendo, então? Que os republicanos, a galera que queria a república, não era uma galera só. Eles se juntaram para derrubar o imperador, mas eles tinham grupos separados dentro dos republicanos. Esses grupos eram principalmente 2. O primeiro deles era o grupo dos positivistas ou dos militaristas, e esses caras diziam: a república funciona se o presidente tiver uma mão de ferro, governar o país com autoritarismo, se o governo for bravo, mauzão mesmo, beleza? A gente prende quem não concorda e é ditadura na parada. O outro grupo era o grupo dos liberais. Os liberais, eles queriam o Brasil imitando os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um sistema de eleições muito claro e um sistema de autonomia, onde cada um dos Estados Unidos, tinha a sua própria lei. Hoje em dia ainda é assim. Por exemplo, no Texas, você pode ter uma arma e andar com ela no bolso. Se você estiver na Califórnia, você já não pode, a lei é outra. Beleza? Essa liberdade de um estado para o outro dentro do mesmo país era o que os liberais brasileiros queriam. Beleza? Deodoro da Fonseca pertencia ao primeiro grupo, o grupo positivista. Então, a primeira coisa que ele fez quando se tornou presidente foi tentar controlar à força os liberais, que discordavam dele, e os monarquistas, que era aquela galera que defendia ainda a volta de Dom Pedro II. A República Brasileira, dessa forma, então, nasceu como uma ditadura militar positivista. Beleza? Nós também estudamos na semana passada que os símbolos da República foram criados do zero, porque Deodoro não queria um país representado por símbolos imperiais. Isso poderia estimular as pessoas do Brasil Império a querer o império de volta, aos monarquistas quererem o império de volta. O hino nacional do Brasil, durante o Império Brasileiro, é o hino que hoje a gente chama de o hino da independência, e ele falava com o povo. A mensagem do hino era falando com o povo mesmo. Ele dizia assim no refrão: brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre,
ou morrer pelo Brasil. Olha só isso, é um povo heróico. Ou fica a pátria livre, ou eu morro pelo meu país. Pois bem, então Deodoro falou, não, a gente não pode deixar essas ideias na cabeça dos monarquistas. Eles têm que aceitar a república. Então a gente vai criar um hino novo que fale sobre o país, mas é do ponto de vista do país e não do povo. Que não estimule o povo a se voltar contra nós. Tem que mostrar para o povo como o país é grande. E aí, o nosso hino nacional de hoje em dia foi criado, não é? O que vai dizer das grandezas do Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Você está vendo que esse hino ele não fala do povo brasileiro, ele fala muito mais do Brasil em si. Tá entendendo? Por quê? A ideia de Deodoro era justamente essa, botar as pessoas abaixo da ideia de país, e não junto com ele ou acima dele. É positivismo, e a gente vai estudar o positivismo daqui a pouco, mas basicamente as pessoas são pequenas peças na grande máquina que é o Brasil. Beleza? Na bandeira, a gente vai ver a bandeira daqui a pouco, ele tratou de tirar o brasão do Brasil Império e colocar o lema do positivismo, da filosofia dos militares, dentro da nossa bandeira. Ordem e progresso. Ou seja, fique no seu lugar e vamos caminhar para a frente. Alguém me transfere um Pix aí, por favor. Uai, Mané, ele tá pobre. Eu também aceito, hein? Pois bem, então, desde os símbolos da República até a forma de governo de Deodoro, o cara era autoritário, positivista. Beleza? O que é positivismo, então? Você escreveu aí a palavra positivismo. Bom, é uma ideia de que o mundo é uma gigantesca máquina. E nessa máquina, cada um de nós é uma pequena peça. É estranho você pensar nisso porque é uma ideia autoritária, uma ideia ditatorial. Mas mesmo hoje em dia, muitas pessoas vão concordar com essa ideia. Se você conversar com a sua mãe, por exemplo, e perguntar para ela: mãe, eu quero trabalhar com alguma coisa útil para o Brasil. Eu não quero. Seria legal trabalhar com uma coisa que eu amo fazer, mas eu prefiro trabalhar, sei lá, de policial, porque eu quero trabalhar, exercer uma função aqui que dê segurança, vai ser o meu papel dentro da máquina do Brasil. Muitos policiais vão concordar com você e vão achar muito bonito, falar, muito bom, você está fazendo a sua pequena parte para o todo. Só que você percebe que nós não somos máquinas. A coisa não funciona exatamente assim. Eu posso estar aqui como um professor, exercendo a minha função na máquina do Brasil de distribuir a educação, mas se um aluno meu estiver muito triste, estiver com problemas em casa e falar, porra, professor, eu preciso desabafar com alguém, eu posso me sentar no intervalo e chamar esse aluno e falar, chega aí, vamos bater um papo. Eu vou estar sendo psicólogo nesse momento. Mas será que não é a minha profissão também? Afinal, eu sou uma pessoa ou eu sou uma pecinha na grande máquina do Brasil? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? O positivismo, ele é uma ideia muito bonita a princípio, porque ele coloca cada um no seu lugar em uma máquina que funciona. Só que nós não somos uma máquina. Quero ser polícia, sim, fiquei até para baixo, estou brincando. Bom, Giovana, é o que eu estava falando sobre o amor, né, a profissão. Não quer dizer que você seja um policial ruim, porque ser policial é ruim. Não, é porque você tem que ser um policial, mas também um ser humano, e não uma peça de uma máquina. Sabe aquelas notícias que a gente vê da polícia ajudando as pessoas que estão passando necessidade na rua, tipo, comprando cesta básica para ajudar a galera? É desse policial que eu estou falando, e não do policial positivista que vai cumprir a sua função na máquina do Brasil. Tá entendendo a diferença? Você pode ser um bom policial ou um mau policial. E geralmente o positivismo gera maus indivíduos, porque ele tenta transformar a gente em máquinas, certo? Então, a bandeira do Brasil antes, fica até emocionada pelo exemplo do professor. Ah, que bom, Maria, se precisar ter um papo, me chama. Então, o que acontece? A bandeira do Brasil, ela fazia referências ao Brasil Império. Você está vendo a bandeirinha de cima ali? Ela tinha a coroa do imperador em cima, tinha o brasão de Portugal no meio, referência às navegações, né? O globozinho assim, com a cruz católica no meio, um país católico, né? Religioso e tal, e com uma folhinha de café de um lado e uma folhinha de algodão do outro, representando as nossas riquezas. Você percebe que a bandeira imperial do Brasil, então, ela falava sobre, vamos dizer, o povo, né? Tanto o imperador que está lá em cima, quanto a gente que estava lá embaixo trabalhando com café e tudo mais, ela nos representava. A bandeira positivista, não. Ela tem escrito bem no meio ali, ó, ordem e progresso. Fica no seu lugar, vamos andar para frente. Tá entendendo? Você é uma pecinha. Isso aí é positivismo.
E o lema positivista, que também está na nossa bandeira, é esse que está entre aspas aí embaixo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O progresso é a conclusão. Certo até aí? Pois bem, então o positivismo já não era uma ideia muito boa. E como se isso não bastasse, Deodoro da Fonseca decidiu criar uma política econômica chamada encilhamento. O dinheiro no Brasil, ele tinha um lastro. E aí você vai ter que entender um pouquinho de economia, mas basicamente o lastro da moeda é o que ela vale de verdade. Por exemplo, o que significa você ter R$ 1? Tá, eu tenho um papel escrito aqui, R$ 5. Isso significa que você tem o quê? Você tem um papel escrito, mas o que isso representa? Se você pegar a notinha de R$ 5, vai estar uma assinatura lá embaixo. Hoje vai ter escrito lá, Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Ele assina esse papel dizendo, olha, quem tiver esse papel, lá no Banco Central de Brasília, tem em algum lugar um pedacinho de $1, alguns centavos de dólar, guardado para essa pessoa. Esse é o nosso lastro. O dinheiro brasileiro, ele é lastreado pelo dólar americano. Então a gente tenta negociar, comprar e vender coisas do mundo todo para entrar em dólares no Brasil, e aí com dólares no Brasil a gente cria reais, que são o nosso dinheiro. Só que esse lastro ele pode ser qualquer coisa. Ah, eu vou inventar um dinheiro novo aqui, eu vou assinar o meu nome num papel, da hora, tenho 0. Eu também, quase. Eu tenho menos alguma coisa. Eu estou devendo dólares para alguém. Aí, se você pegar, eu vou pegar um papelzinho aqui e vou anotar meu nome, Afonso Alves Ribeiro. Vou assinar aqui e vou te entregar. Em troca, você vai me dar aí, sei lá, não sei, vamos dizer que você tem um anel que você gosta muito, tá? Um anelzinho aqui, um anel de dedo, assim. Você tem um anel que você gosta muito, dá para ver o meu anel aí? Acho que dá para ver o anel que eu tô mostrando, beleza. Você tem um anel que você gosta muito e você vai me emprestar. Em troca, eu vou te dar um papel. E olha, quem tiver com esse papel aí, quem tiver com esse papelzinho aí, tem direito a essa peça aqui que vale né, alguma coisa aí e tal. E aí você está precisando comer. E aí você tem um papel ali. Você chega para o cara no mercado e fala, olha, eu tenho um anel guardado com o professor Afonso, que vale muito, é um anel valioso e tal. Esse papel aqui, se você entregar para o Afonso, ele vai te entregar o anel valioso lá, beleza? Em troca desse papel, você me dá comida? E aí o cara do mercado fala, pô, beleza, me dá o papel aí que eu te dou comida e tal. Toma aqui o feijão, me dá o papel aí. Aí o dono da loja chega para mim, ó, eu tô com esse papel aqui. Eu falo, tudo bem, ó, é seu, o anel. O anel, nesse exemplo que eu tô falando aí para vocês, é o lastro. O papel em si, ele não vale nada. É só um papel assinado. O que vale de verdade é o lastro. Tá entendendo? O cara que vai chegar aqui e vai ter esse lastro. Professor, uma dúvida, o dólar está mais caro agora, é ruim para a gente e bom para o povo dos Estados Unidos? Pois é, o dólar está se desvalorizando e isso é bom e ruim, porque a economia ela é meio complexa de se entender. É ruim se a gente quiser comprar coisas de fora, por exemplo, se você quer um iPhone, o dólar caro é muito ruim, porque a gente vai comprar a parada e tal, e tipo, vai ser muito caro, porque o dólar está alto. Mas é bom para quem produz telefone aqui no Brasil. Vamos dizer, é claro que não tem por enquanto, mas vamos dizer que a gente tivesse uma marca de telefones brasileira. O preço dela ia ficar mais barato, porque o dólar está caro, entendeu? É mais barato comprar alguma coisa daqui de dentro. Então, para quem produz coisa aqui, isso é melhor. Tem a ver com o salário antigamente? Sim, Manuela. Lá na Roma antiga, o sal era o lastro, o sal era precioso. Então, o soldado trabalhava por um mês lá lutando e tal, em troca de uma porção de sal, que era um negócio meio precioso e tal. Então, é salário, vem do latim, lá da Roma Antiga. É isso mesmo, você está certo. Beleza? Então, o que os seus R$ 5 valem? Nada, ele é só um papel assinado, igual o exemplo que eu dei aí do meu anel, beleza? Mas, se você tem um lastro da moeda, essa moeda vai valer muito, porque se o anel vale muito, a moeda vale muito. Sim ou não? Beleza, né? E aí Deodoro da Fonseca teve uma ideia brilhante. Ora, nós precisamos deixar os brasileiros ricos, né? Tem pessoas que precisam do dinheiro, mas não tem dinheiro porque o Brasil está pobre. O que eu, o governo, vou fazer? Eu vou assinar um monte de papéis. E aí um economista fala, mas Deodoro, só tem um anel, João. Como é que você vai assinar um monte de papel se só tem um anel? Um cara vai ter o anel, mas e os outros vão ter o quê? É só um papel que não vale nada. E Deodoro falou, ó, problema de quem tem, não é problema meu, não. Vamos imprimir um monte de dinheiro. E aí o governo começou a imprimir um monte de dinheiro. Pergunta,
Se 3 pessoas têm o papelzinho assinado, mas eu só tenho um anel, esse papel que eu dei para essas pessoas vale alguma coisa? Bom, para uma pessoa ele vai valer, né? Que ela vai pegar o anel e vai levar embora, mas e as outras 2? Elas não têm nada. Esse dinheiro, ele não vale mais nada. Esse é o processo que nós chamamos de inflação, que você deve ter visto no jornal algumas vezes já. A inflação, então, não é quando o dinheiro começa a aumentar, tem dinheiro demais. Não, é quando o dinheiro começa a valer menos. Por que 1 quilo de arroz hoje está quase R$ 20 e lá 10 anos atrás valia 10? Ele aumentou o dobro do preço. Por quê? É porque o arroz está mais caro? Não, é arroz, igualzinho era arroz há 10 anos atrás. É arroz do mesmo jeito. O que mudou é que o dinheiro está comprando menos. Algum burrão imprimiu reais demais, sem ter o lastro. Tá claro até aí? Muito bom, você já pode fazer uma faculdade de economia agora, ficar muito rico e me dar muito dinheiro, porque você vai lembrar que fui eu que te ensinei sobre economia, né? Sim ou não? Faça um curso de economia, deixa as pessoas ricas. E aí, lembra de mim, me empresta grana. Quer dizer, me dá grana, beleza? Então, o encilhamento foi a impressão de dinheiro, quando o governo imprimiu um monte de dinheiro e esse dinheiro começou a não valer nada. Claro que com os dinheiros não valendo nada, com o dinheiro brasileiro não valendo nada, as pessoas começaram a ficar mais pobres. Pois bem, as pessoas ficando mais pobres, o parlamento começou a pressionar o Deodoro. Falou, os deputados se reuniram lá e falaram: esse presidente é louco, o presidente é mau, ele é um ditador. E aí o Deodoro chegou e falou: ah, é? Então, Afonso Supremacy, não é? Então o Deodoro chegou lá e falou: olha, eu vou pegar o exército aqui, vou cercar o parlamento e a gente expulsa esses senadores e deputados para casa. Beleza? Então, mesmo com a crise gerada pelo encilhamento, o Deodoro ainda tentou fechar o Congresso e ele não conseguiu, porque o povo resistiu, os liberais entraram em guerra contra o governo, contra o exército, quase virou uma guerra civil. E aí o Deodoro falou: nossa senhora, pera lá, o povo brasileiro inteiro está querendo brigar porque eu estou fazendo cagadas. Então, eu vou sair do governo. Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente da Barba Magnífica, abriu mão de ser presidente. Ele desistiu de governar o Brasil, dando lugar, em 1891, para o vice-presidente dele, que é esse bigodudo que você está vendo aí na foto, um outro militar, um outro marechal, chamado Floriano Peixoto. Ele tinha melhores relações com deputados e senadores. Floriano tinha muitos amigos deputados, então ele conseguiria governar mais fácil. Tá entendendo? Para você ter uma ideia de como Floriano era mais querido do que Deodoro, a cidade onde ele nasceu, lá em Santa Catarina, era a maior cidade de Santa Catarina. Floriano nasceu lá, só que a cidade tinha um nome meio feio, se chamava Desterro. Pô, Desterro, é porque tirou terra, né? Desterro, que parada feia. E aí, pô, mas Floriano Peixoto nasceu aqui, e os deputados gostavam muito do cara e tal. E aí falaram: não, vamos mudar o nome da cidade onde o nosso presidente querido nasceu. Não se chama mais Desterro. De hoje em diante, o nome dessa cidade se chamará Florianópolis, a capital de Santa Catarina, em homenagem a Floriano Peixoto. Então, quando você tiver a sorte de visitar Santa Catarina, saiba que aquela cidade maravilhosa, cheia de praias e meninas bonitas de biquíni, se chama Florianópolis, graças ao segundo presidente da República. Beleza até aí? Então o cara era mais querido, mas será que ele era mais de boa? Esse povo era estranho, não é, Giovana? Pois é, um monte de cidades com homenagem a presidentes. Eu acho que não tem nenhuma cidade em homenagem a Deodoro da Fonseca, tipo Deodorópolis, não tem nenhuma cidade com esse nome, porque ninguém gostava do Deodoro, ninguém gostava do Floriano, tá entendendo? Acontece então que o povo não estava contente, já desde o Deodoro. Muita gente, como eu falei, gostava do imperador Dom Pedro II, não queria república. Muitos outros caras queriam autonomia para os estados, eles eram republicanos, mas eles eram liberais, não queriam um governo militar. E aí os marinheiros, os caras da Marinha do Brasil, falaram: pô, esse governo aí não tem nada a ver, entendeu? Vamos derrubar esse governo aí. E aí os marinheiros se organizaram, a Marinha do Brasil cercou a cidade do Rio de Janeiro, que fica no mar, né, lá na praia, e apontou os canhõezões dos navios de tudo para a cidade. Esse lugar ficou conhecido, esse evento ficou conhecido como a Revolta da Armada.
Armada é o nome antigo para marinha. Deodoro, os verdadeiros eu sei quem são. Pois é, coitado do Deodoro, foi traído, né? Todo mundo virou amiguinho do Floriano. Professor, muita gente fala que Bolsonaro ainda vive na época do militarismo. O que isso significa? Bom, eu evito dar muita opinião, porque eu não quero manipular vocês, eu não quero convencer vocês do que é certo e do que é errado. Então, eu não quero dizer para vocês o Bolsonaro é bom ou o Bolsonaro é ruim. Mas quando alguém diz que o Bolsonaro ele é próximo do militarismo, que ele tem a cabeça ainda no militarismo, é porque ele era militar, ele era capitão do exército antes de virar político. Então, lembra aquilo que eu falei do positivismo, de cada um no seu lugar, numa maquininha? Os militares pensam assim. Se você observar os militares marchando, eles seguem exatamente essa lógica, cada um no seu lugar, cumprindo a sua função. E o positivismo ele é uma ideia meio autoritária, sabe? O general manda e o coronel obedece. O coronel manda, o capitão obedece. E assim por diante. Entendeu como é que é? Então, quando alguém critica o Bolsonaro falando aí, ele é muito militarista, é porque ele já foi militar e talvez ele tenha pensamentos positivistas. Mas não é minha intenção dizer para você se ele é um presidente bom ou ruim. Você vai ter que decidir isso aí por conta própria. Tá bom? Pois bem, então os militares da Marinha do Brasil falaram, eu não gosto desse governo aí, ele tá tudo errado, o bicho é um ditador e tal, vamos atirar no Rio de Janeiro. Cercaram o Rio de Janeiro de navios, apontaram os canhões dos navios para o Rio de Janeiro, e aí aconteceu a revolta da Armada. Floriano Peixoto, muito calmo, muito tranquilo, gente boa pra caramba, falou, taca bomba, vamos tacar bomba nesses navios aí, bum, 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 explodiu os navios tudo, aprisionou os militares que organizaram a revolta da Armada e puniu eles com chicotadas. Amarrava os caras no mastro do navio e dava chicotadas nos caras que fizeram a revolta. Beleza? E aí, foi tão brutal a reação do Floriano Peixoto, o cara de boa, tranquilão lá, sentou chumbo nos caras. Foi tão brutal que ele ficou famoso, depois da revolta da Armada, como o Marechal de Ferro. Porque ele reprimiu essa rebelião com violência. Estou copiando igual o Flash. Muito bem, Maico. Se precisar que eu repita alguma coisa, você pede, tá bom? E aí você se pergunta aí, professor, por que Brasília fica no interiorzão? Pô, mó calor aqui, não tem nem praia. Para não acontecer de novo a revolta da Armada. Foi por isso que trouxeram a capital para longe do mar. Porque se alguém resolver cercar com navios para bombardear a capital, não vai ter jeito. Beleza? Então agora você sabe por que a gente mora no Cerrado. A extração do ouro tem alguma coisa a ver com a pobreza ou estou delirando? Não, tem bastante a ver. Tem muitas moedas no mundo cujo lastro é o ouro. Lembra que eu falei do lastro? O que vale o meu dinheirinho lá, o papel? Muitas moedas usam o ouro como lastro. Só vou assinar um papelzinho se tiver 1 grama de ouro guardada. O dólar foi assim por muitos anos. Para o governo americano imprimir $1, alguém tinha que tirar 1 grama de ouro do chão e guardar num banco central. Então o dólar não tinha inflação, porque você não tem como imprimir ouro. Tá entendendo? Você só pode imprimir $1 se tiver um ouro. Então a galera é doida pegando o ouro para mandar para o banco para poder imprimir dólares e gerar riqueza. Sacou? E aí, claro que o lastro pode ser qualquer coisa, pode ser prata, pode ser outra moeda, como é o caso do Brasil. Mas a ideia de ser ouro é maravilhosa, porque você não tem como imprimir ouro. Então não tem inflação, é uma moeda sem inflação. Beleza? Hoje em dia, Maria, o dólar não é mais assim, beleza? O dólar não é mais lastreado pelo ouro. Ele era assim até o século passado, mas isso mudou. Hoje em dia já tem inflação nos Estados Unidos, porque eles não usam mais o ouro como lastro. Beleza? Então, o Marechal de Ferro era o apelido aí do Deodoro, do Floriano Peixoto. Entrei na conta do meu pai, desculpa. Sem problema. Então, Floriano Peixoto virou o Marechal de Ferro por causa da brutalidade dele ao lutar contra os marinheiros lá na revolta da Armada. Além disso, e olha aí, eu vou falar um pouquinho bem da minha terra, porque como eu falei, eu sou gaúcho. Além da revolta da Armada, durante o governo do Floriano Peixoto, existiu uma revolução lá no Rio Grande do Sul. Os gaúchos, eles diziam assim, Baixa, a gente não quer um governo militar daí. Mas o presidente da República é militar. Se a gente não pode seguir o que a gente quer, que é o princípio liberal do republicanismo, mas, ao mesmo tempo, a gente quer seguir o presidente da República, então a gente vai apoiar um governador no Rio Grande do Sul que seja liberal, e aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter nossa autonomia, vai ser quase uma liberdade, mas a gente ainda vai fazer parte do Brasil. Parece uma ideia boa, sim ou não? Essa ideia foi a Revolução Federalista.
Federalismo é a autonomia para os estados, quando um estado faz parte de um país, mas é mais ou menos independente. O senhor tem sotaque de lá? Giovana, só se eu forçar um pouco, porque eu moro em Brasília desde que eu nasci. Aí eu só nasci lá mesmo, e aí meus pais vieram para cá quando eu era um bebezinho. Aí, quando eu fico muito tempo com meus parentes, o sotaque volta sim. Então, além dessa revolta da Armada que aconteceu no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul, os militares disseram: não, a gente quer federalismo, a gente quer ser quase independente, quer ter autonomia, porque esse negócio de governo militar aí, ditadura, não é legal. E aí o governo do Brasil, claro, não apoiou isso. O Floriano falou: não, vocês vão obedecer e ponto final, não tem essa aí de federalismo, não. E mandou o exército ir lá bater nos gaúchos. E bateu com força. O Floriano Peixoto desceu o cacete nos federalistas lá no Rio Grande do Sul. A Revolução Federalista, ela foi uma grande derrota para os gaúchos e uma grande vitória para o governo do Floriano Peixoto. Ele organizou muito bem, claro, o cara era militar, né? Era um marechal, organizou muito bem as forças do Brasil, mobilizou tropas do Brasil todo, de todos os estados do Brasil, para lutar contra os gaúchos e falou: não vai ter federalismo coisíssima nenhuma. Mais uma vez, então, a resposta do Floriano Peixoto foi violenta. O cara merecia mesmo o apelido de Marechal de Ferro, porque o Rio Grande do Sul é parecido com Portugal. Pois é, Giovana, a cultura gaúcha, ela lembra muito mesmo a cultura portuguesa. Desde o sotaque, que parece um pouco com o português de Portugal, aquele R forte, né, forte, esse R e tal, que os portugueses também falam, bem como as roupas, né, a piúcha do gaúcho lembra um pouco a roupa do português. Acontece que o Rio Grande do Sul ele é muito rural, a gente nunca teve muita indústria, muita coisa por lá. Então, na cidade grande, o pensamento muda rápido. Você está no Rio de Janeiro imitando os portugueses lá no Brasil Colônia, daqui a pouco surge o samba, que é uma música nova, e tem um monte de gente na cidade, vai trocando ideia. Na cidade grande, as ideias fluem rápido, a coisa evolui rápido. Na roça, o mundo vai mais devagar, tá entendendo? Se você tem algum parente na roça, você sabe que parece que ele é do passado, né? Ele não gosta de celular, às vezes nem tem computador em casa. Na roça, a coisa é mais lenta. E como o Rio Grande do Sul basicamente era uma grande roça, a gente viveu por muito tempo lá no interior como os portugueses faziam quando o Brasil era colônia, entendeu? Então tem muito ainda no sul e também no interior do Nordeste, inclusive, que é cultura portuguesa mesmo, sacou? Porque não tem grandes cidades e aí as ideias fluem mais devagar. Beleza? Então, no Rio Grande do Sul, tinha muitos liberais, e você vai observar que isso é um padrão. Antes, ainda durante o Brasil Império, o Rio Grande do Sul tentou sair do Brasil, foi a Revolução Farroupilha, né? Eles queriam ser um país independente e tal. E agora, de novo, a Revolução Federalista eram os gaúchos querendo mais liberdade. Então, geralmente no Brasil, quando tem uma revolta querendo mais liberdade, pode saber que vai ter um gaúcho no meio. Os gaúchos são famosos por causa disso. Inclusive, a Anita Garibaldi era uma italiana, gaúcha, morava lá no Rio Grande do Sul, de origem italiana. Ela era casada com um cara da Itália chamado Giuseppe Garibaldi, que lutou aqui na Revolução Farroupilha e depois foi para a Europa lutar lá pela Itália. Então, tipo, os caras gostavam de uma confusão, sabe como é que é? Tem bagunça, tem revolução, tem não sei o quê, geralmente tem um gaúcho no meio. Daqui a pouco a gente vai estudar aí um presidente que eu gosto muito, chamado Getúlio Vargas, e o Getúlio era gaúcho, e ele fez uma revolução também. Então, geralmente quando é gaúcho, a parada vai ter violência no meio, tá entendendo? Geralmente. Quando se fala de política e se fala de gaúcho, tem violência no meio, geralmente, porque os caras gostam de uma revolução. Tem gaúcho, tem churrasco, isso também, fato. Uma das maiores dificuldades da minha vida, a Era Vargas, exatamente, Matheus, a gente vai estudar a Era Vargas. Uma das maiores dificuldades da minha vida é ser vegetariano e ser gaúcho, porque toda vez que eu vou visitar meu pai, tem churrasco. É muito difícil, mas tenho conseguido. Paciência. Bom, apesar do autoritarismo, da dificuldade desses primeiros governos, desses conflitos, da revolta da Armada, Revolução Federalista, gente trocando tiro para todo lado, apesar disso, uma nova Constituição foi escrita no Brasil. Eu coloquei uma fotozinha dela aí, Estados Unidos do Brasil, igual vocês estão vendo aí. Ela é a Constituição de 1891, foi o ano em que Floriano subiu ao poder. O Floriano, ele era autoritário, mas ele dizia o seguinte: olha, nós vamos governar o Brasil com mão de ferro até tudo se acalmar. Quando tudo se acalmar, vai ter uma eleição. E os deputados adoravam essa história. Tanto é que um dia o Floriano falou:
ô deputados, por favor, vão para casa e parem de trabalhar, porque eu não preciso de vocês interferindo, eu quero governar sozinho. E os deputados votaram e concordaram em fechar o Congresso. Você imagina isso? Hoje em dia é um golpe de Estado. Se um presidente igual o Bolsonaro chega lá e fala, vamos fechar o Congresso, nenhum deputado vai ficar falando bobagem, eu vou governar sozinho. Se o Bolsonaro chega falando um negócio desse, é um golpe de Estado, né? Pô, o cara tá virando um ditador. O Floriano chegou lá e falou, deputados, por favor, e os deputados, sim senhor, vamos embora. Tipo, deixaram o cara governar sozinho, velho. Floriano era absurdo. Floriano Peixoto foi um dos maiores presidentes que a gente já teve, apesar de ser um ditador. Tá entendendo? Estão rindo da minha imitação, né? Beleza. Então, que susto do nada a voz do Bolsonaro. Eu gosto de imitar ele, é engraçado. Ai, ai. Então, o que acontece? O Floriano, ele prometeu que o governo dele ia ser na mão de ferro, mas que ele ia democratizar o Brasil depois de um tempo. E o mais louco de tudo é que ele cumpriu a promessa. Então, durante o governo dele, foi escrita uma Constituição. Nessa Constituição, estava lá dizendo, vai ter eleição, não pode ditadura, o presidente tem que ser eleito junto com os outros dois poderes, tem que ter legislativo e judiciário e tudo mais. E chegou lá, ele agendou, ele falou, não, vai ter eleição em 1894, colocou uma data. O Floriano falou, em 94 eu vou sair do governo. E aí chegou 94 e ele saiu, velho. O cara cumpriu o que ele prometeu. Então, Floriano foi um bom presidente ou um presidente mau? Cara, é difícil. Geralmente eu costumo dizer que estudar história é diferente de ver um filme da Marvel, por exemplo. Por quê? Na Marvel, o herói é o herói. E o vilão é o vilão. É clara a diferença. O Thanos é mau, o Homem de Ferro é bom. Tá entendendo como é que é? Mas na história, a coisa não é tão fácil assim. Floriano Peixoto desceu tiro nos marinheiros lá na Revolta da Armada? Sim. Era o Marechal de Ferro, mão de ferro brutal? Era, sim. Mas ele saiu do poder depois e deixou o Brasil virar uma democracia? Sim. Ele poderia ter dado um golpe, ele poderia ter ficado para sempre, até morrer no governo, mas ele não fez. Tá entendendo? Então ele era um vilão ou um herói? Cara, não sei. Ele era um homem. Tá entendendo? E é muito difícil isso, porque às vezes você vai ver personagens que são claramente vilões, tipo Hitler, quando a gente estudar a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, o Hitler era mau, matou os judeus e não sei o que, não sei o que. Sim, era um vilão. Mas lembra que a gente está falando de história. Então, quando você estuda a Primeira Guerra Mundial, o Hitler tinha sido um herói da guerra. Ele lutou pela Alemanha lá, sobreviveu à guerra e tudo mais, e ele pegou a Alemanha quebrada, depois da Primeira Guerra Mundial, virou o chanceler, que era o presidente, reconstruiu a economia da Alemanha, e a Alemanha ameaçou os Estados Unidos e a Rússia, se tornou a maior potência do mundo, quase, na época. Imagina um presidente pegar o Brasil todo quebrado e fazer um rebuliço aqui dentro, matar um monte de gente e transformar o Brasil no país mais rico do mundo. É difícil julgar, não é? Tipo, vilão ou herói? Sim, né? Tipo assim, no caso do Hitler, ele claramente era um vilão, tá entendendo? Porque, pô, o cara matou 6 milhões de pessoas, não é? Mas o trabalho da economia que ele fez na Alemanha, putz grilo, o cara reergueu a Alemanha. E agora? Tipo, mesmo as piores pessoas da história, às vezes fazem as paradas certas, então não é fácil julgar. Você tá entendendo? O Hitler era mau, ele provavelmente está no inferno, eu tenho certeza disso, mas na economia da Alemanha, a parada que ele fez foi grande, entendeu como é que é? É difícil de estudar história, porque às vezes você vai ter que falar bem de caras absurdos, como é o caso do Floriano Peixoto. Infelizmente, o cara era mau, era um ditador, mas a gente tem que falar bem dele. Assim também vai ser com o Getúlio Vargas. Getúlio também foi um ditador, mas também fez algumas coisas boas. Então, é difícil, beleza? História é complicado. Bom, então em 1894 aconteceu a primeira eleição do Brasil, Floriano Peixoto saiu do poder e os liberais venceram, beleza? Os liberais venceram, lembra lá da Revolução Federalista dos gaúchos que queriam liberdade? Esses caras venceram na eleição. Esse presidente aí, de outra barba gloriosa, olha como as barbas eram gloriosas, né? Que barbas grandes. Esse cara aí se chama Prudente de Moraes. E ele foi o nosso primeiro presidente da República Civil. Esse cara não era militar, as pessoas elegeram ele e tal, e ele começou a dar autonomia para os estados, e hoje nós temos o Brasil livre que nós temos hoje, vamos dizer assim, apesar de ter passado por umas ditaduras aí no processo. Só que, apesar dos liberais terem vencido a eleição, o Brasil ainda não era democrático como a gente entende a palavra hoje. Por quê? É um longo processo.
poucas pessoas podiam votar, por exemplo. Se você fosse mulher, se você é mulher, lá na Primeira República, no tempo ainda do século XIX, igual a gente está estudando agora, você não tinha direito a voto. Se você fosse analfabeto, e isso era a maioria do Brasil, no Brasil quase ninguém sabia ler, quantos presidentes de lá para cá? Nossa, boa pergunta, Manuel, eu não sei o número ao certo. Bom, eu vou pesquisar no Google, olha a vergonha, né? Mas é porque eu realmente não decoro esse tipo de coisa. Quantos presidentes o Brasil já teve? Vamos ver para responder isso na hora. Lista de presidentes do Brasil. Primeira República, Ah, tem o número deles aqui. Muito bem, nós tivemos 38 presidentes do Brasil. Olha que legal. Tem aqui, a gente está seguindo aqui, ó, Deodoro da Fonseca foi o número 1. Professor, a sua opinião, o senhor acha que o Brasil seria um país desenvolvido se fosse Dom Pedro II ainda? Bom, é difícil dizer se seria um país desenvolvido, não sei quem foi que fez a pergunta aí. Se seria desenvolvido, eu não tenho certeza. Mas uma monarquia parlamentar, ela permitiria, por exemplo, uma ferramenta a mais de controle à corrupção. Vamos dizer que a gente tem um presidente corrupto, como foi o caso lá na era do PT, da Dilma, que teve pedalada fiscal, aquela coisa toda. A gente teria um imperador trabalhando junto com os deputados e juízes lá do tribunal e tal, para fazer um processo de impeachment, por exemplo. Ou então, a gente viu, tem um monte de deputados corruptos aqui. O imperador poderia trabalhar junto com o primeiro-ministro, que é tipo o presidente, para tirar esses deputados corruptos e tudo mais. Ah, professor, por que seria diferente com o imperador, como é diferente do que é hoje? Porque o imperador ele vai ser imperador para sempre. Ele não precisa ser eleito. Então ele não precisa se corromper, entendeu? Ah, eu vou comprar o voto do imperador. Pra quê, velho? Ano que vem ele é imperador, daqui 10 anos ele é imperador, daqui 100 anos o filho dele ainda vai ser imperador. Ele não precisa ser corrupto, ele já está no topo. Entendeu como é que é? Então o imperador ele é um cara meio isento. E numa república parlamentar, mesmo que ele fosse maluco, corrupto, ele não teria como governar o país e tomar o poder, porque quem manda de verdade é o primeiro-ministro. Entendeu como é que é? Então, eu não sei se o Brasil seria mais desenvolvido, mas a gente teria uma ferramenta a mais para governar melhor o país. É por isso que eu acho que é uma boa forma de governo, entendeu? Então, voltando para a nossa lista de presidentes aí, nós temos o Deodoro em primeiro lugar, não sei se vocês conseguem ver, no meu celular parece bem pequenininho, mas tem o Deodoro no primeiro aí, Floriano Peixoto como segundo, nós estamos no terceiro, que é o Prudente de Moraes. Não se preocupem que eu não vou pedir que vocês decorem o nome de todos, porque são muitos, a gente teve aí vários outros na Primeira República. O mais importante de todos esses daqui é esse manolinho aqui, ó, Getúlio Vargas. Nas próximas aulas a gente vai pular direto para esse cara aí. Eu vou falar por alto dos presidentes da República Velha, que são todos esses caras aí, desde o Prudente até o Getúlio. Não precisa decorar todos eles. Eles fizeram coisas importantes, mas isso é só se você for fazer uma faculdade de história. E é legal você decorar sobre cada um deles. Teve cara que ficou 10 anos. Pois é, porque foi eleito e reeleito depois. Tem várias coisas assim. Então, se um dia você quiser fazer uma faculdade de história, vai ser legal você saber sobre todos esses, beleza? Mas, para vocês, no nono ano, a gente vai passar bem rapidinho por eles, não precisa. Onde tem o castelo de Getúlio? Eu estou ficando doida. Bom, Getúlio não tem o castelo, mas tinha uma mansão lá no Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, ele foi gaúcho. E lá no Rio Grande do Sul tem a casa onde ele nasceu e tal, que é preservada até hoje, é uma mansão lá numa fazenda, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de São Borja. Eu tenho parente que mora em São Borja, inclusive. Pois bem, então, finalizando a aula, em 84 os liberais venceram, não temos mais militares no poder, acabou a República da Espada, e aí nesse período a gente chama de a República Oligárquica. Não se preocupe com esse nome que eu vou ensinar ele na próxima aula, e é a República Velha, que nós chamamos. É o período que vai de Prudente de Moraes, que é esse carinha aí da barba, até o Getúlio Vargas, que já é na Segunda Guerra Mundial. Getúlio virou presidente durante a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é para o próximo capítulo. Tudo tranquilo até aí, meus queridos? Dúvidas, traumas? Querem que eu volte em algum ponto? Alguma coisa que não ficou clara? Para a galera que está vendo a gravação, eu vou interromper agora para não ficar grande demais. Um forte abraço para vocês.